Motorista capota carro na ponte JK e foge, deixando para trás arma, munição e também uma balança de precisão. O acidente foi na tarde de ontem e causou um congestionamento em pleno fim de semana. Em vídeo divulgado pelo Corpo de Bombeiros, um policial descreve as características do motorista que fugiu do local do acidente. Mato, ok? Então calça jeans, camisa azul, elemento moreno, estatura mais ou menos 1,80 m. Mais tarde, o motorista foi encontrado em um matagal às margens do lago, próximo ao clube de golfe. Segundo a Polícia Militar, não existe registro de irregularidades relacionado ao carro. Dentro dele havia arma, munições e balança de precisão. O caso foi levado à primeira delegacia de polícia, que não se sabe ainda o que provocou o capotamento. Durante o depoimento, Túlio Fontes Teixeira, de 31 anos, não soube informar a origem da arma e da balança. O rapaz, que estava embriagado e tinha usado drogas, voltava de uma festa quando causou o acidente. Por conta do capotamento, o trânsito na ponte JK ficou complicado por mais de 2 horas. A semana começa com uma notícia nada boa: o aumento do preço do botijão de gás de cozinha. E os comerciantes dizem que desta vez não vão conseguir segurar sozinhos o reajuste. Vai sobrar para o consumidor. Isso sem falar no aumento do combustível. A cozinha por aqui não para. As panelas estão sempre no fogo. E a chama acesa tem se tornado uma preocupação para o Wesley, que é dono desse restaurante em Vicente Pires. Infelizmente, a gente esse mês vai ter que repassar para os clientes, porque o custo está muito alto. O problema é que o gás de cozinha aumentou 3 vezes só este ano. O último reajuste autorizado neste domingo foi de 3,43%, o maior desde setembro de 2017. A Petrobras é de acordo com a nova política trimestral e das distribuidoras e engarrafadoras foi uma avaliação dos custos, isso o argumento dado por elas, né? Foi avaliado os custos e assim passados para as revendas. Nesta distribuidora, o valor do botijão ainda está em R$ 75. Mas a faixa que indica a promoção logo deve ser retirada. Isso porque os distribuidores não conseguem mais segurar os aumentos. Absorvemos esses 2 últimos reajustes. Agora esse, com o que for da Petrobras, vamos ter que fazer um acúmulo e infelizmente repassar para o consumidor. De repente o custo dele ali para a refeição, no orçamento dele já estava um valor e aí ele chega, a gente tem que repassar e o patrão lá não quer aumentar o valor do ticket e aí a gente acaba perdendo o cliente, né? E a expectativa para os próximos meses não é nada animadora. Tanto o consumidor como o revendedor que trabalha e precisa do consumidor vai sofrer, vai continuar passando por esse tipo de situação. O preço do gás não foi o único que aumentou. O valor da gasolina também subiu no último final de semana. O preço para os distribuidores saiu de R$ 2,24 para R$ 2,30, um aumento que os consumidores já estão sentindo. Além disso, os preços de alguns itens da cesta básica também subiram. O lucro mesmo está mínimo. Feijão, tomate, do preço que está, já paguei aqui R$ 12 no quilo de tomate. E após cancelar uma visita aos Estados Unidos, o presidente Bolsonaro estuda a nova viagem ao país. O cancelamento veio depois que o prefeito de Nova York disse que considerava Bolsonaro um ser humano perigoso. Voltamos a falar ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente de novo. Como é que ficou a agenda do presidente, hein, Renata? Pois é, Rodrigo, a gente lembra aqui que ele iria participar desse prêmio que é da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Portanto, uma agenda extremamente positiva, né? Muito importante também para o Brasil. E aí esse evento seria no dia 14, ele já tinha confirmado que iria, mas aí vieram, né, essas críticas, tanto do prefeito de Nova York, o Museu de História Natural também disse que chegou a cogitar a possibilidade de não sediar esse evento. Alguns patrocinadores também do evento disseram que não iam mais participar com a ida do presidente Bolsonaro. Aí, por fim,
o Planalto achou por bem cancelar essa ida dele aos Estados Unidos, pelo menos para receber essa premiação. No entanto, ontem o presidente Bolsonaro participou ali de um evento e rapidamente a imprensa perguntou: e aí, presidente, está cancelada a ida aos Estados Unidos? O senhor vai viajar? E ele disse assim: não, eu vou aos Estados Unidos. Não deu detalhes. Mas, portanto, o Planalto estuda, sim, uma ida do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos, não mais para participar dessa agenda, também não se sabe qual agenda, mas analisa aí uma agenda, porque a gente sabe que é muito importante também essa relação entre o Brasil e os Estados Unidos, então vai sim ter essa viagem dele aos Estados Unidos, não se sabe quando e não se sabe também exatamente qual o evento que ele vai participar. Enquanto isso, aqui no Brasil, o presidente Bolsonaro participou hoje de um evento lá no Rio de Janeiro, dos 130 anos da escola do Rio de Janeiro, da Escola Militar do Rio de Janeiro. Então, ele participou desse evento e do lado de fora teve ali algumas manifestações de alunos, professores e pais de estudantes que estudam em instituições federais. Isso por conta que na semana passada, a gente lembra aqui, o MEC, o Ministério da Educação, anunciou aquele corte de 30%, seja nas universidades públicas, também nas instituições federais. Então, teve ali aquela pequena manifestação. E de volta aqui a Brasília, o presidente retoma aquele tour que ele vem fazendo aqui na Esplanada. Ele vem visitando alguns ministérios e hoje ele vai no Ministério da Economia se reunir com o ministro Paulo Guedes. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando. Cláudio Humberto, ir ou não ir para os Estados Unidos? Ele vai, o presidente vai, ele tem uma viagem, tem um convite para ir ao Texas. É provável até que essa premiação acabe se processando por lá. O fato, minha gente, é que o prefeito de Nova York é um mal educado, é um sujeito mal educado que fala como se ele falasse pela cidade, né? Ele fala tanto, ou ele representa tanto Nova York quanto Marcelo Crivella, por exemplo, representa o Rio de Janeiro. Marcelo Crivella não é o Rio de Janeiro, assim como o prefeito de Nova York não é Nova York. E ele fez isso menos para cutucar o presidente do Brasil e mais para cutucar o presidente dos Estados Unidos. O prefeito de Nova York é inimigo pessoal e político do presidente Donald Trump. O presidente americano recebeu o presidente do Brasil com grande deferência, com grandes homenagens, e isso certamente incomodou lá o prefeito de Nova York. Portanto, é uma bobagem o que o prefeito diz, é só demonstração mesmo de alguém mal educado, que não respeita a vontade da população brasileira, que majoritariamente elegeu o seu presidente da República. E há 6 meses, o Parque Ecológico do Setor O, em Ceilândia, foi inaugurado, mas o local foi entregue à população, mesmo sem estar completamente finalizado. O resultado, o parque foi planejado para lazer e a prática de esportes, esconde armadilhas e até riscos aos frequentadores. Aos 61 anos, seu Dilson faz questão de começar o dia com uma caminhada no Parque do Setor O. Eu já fazia algumas atividades, né, mas tinha que andar aí junto com as bicicletas. E aqui hoje tem as duas atividades, né, os dois locais. Então a gente anda no nosso local e as bicicletas andam no local deles. Mas o militar reformado diz que o parque poderia ter uma melhor infraestrutura. No local existe um ponto de encontro comunitário, mas não há sequer um parquinho para as crianças. Além disso, o mato alto e as cercas destruídas denunciam o abandono do local. Foi implantado assim para valer mesmo há pouco tempo. Aí precisa dos reparos. E uma das preocupações nossas, né, não sei se pode chamar de vandalismo, né, é a área cercada, que de vez em quando a gente encontra já a tela quebrada e aquela coisa toda. Seu Francisco lembra que o parque foi criado há mais de 20 anos, mas a ciclovia e a pista de Cooper, com aproximadamente 2 quilômetros cada, só foram inauguradas há cerca de 6 meses. Já a quadra de esportes ficou só na promessa. O governo fez uma promessa de criar todas as quadras aqui, né? E passa de governo para governo, um não pega o projeto do outro. Mas tem o projeto de fazer quadra de futebol de salão, mas infelizmente o poder público, que tem que investir, né, que é a fatia maior, não investe, deixa a desejar. Cansado de esperar por mudanças, o William entrou em contato com o jornalismo da Band, com a esperança de que o Instituto Brasília Ambiental, responsável pelo parque, promova alguma melhora na área. Falta quadra, falta parquinho de criança, falta estrutura para poder a gente ter água aqui. Depois do funcional que a gente faz lá embaixo, ter estrutura para fazer alguma coisa. Só que deixaram aqui a deriva. O IBRE informou que busca apoio por meio de parcerias público-privadas para a captação de recursos, com o objetivo de dar continuidade ao projeto de implantação do parque.
E a seguir começam as inscrições para o Enem 2019. O Band Cidade volta daqui a pouco.